Então, vamos lá. Pessoal, o que acontece? Nós estamos agora num outro momento das nossas vidas. Só que eu, olhando para vocês, eu me sinto extremamente revigorado, tá? Porque eu tenho agora consciência do discernimento do corpo de Cristo multimembrado, tá? Eu já falei para vocês do poder do Espírito em mim, né? Ao ponto de parar a chuva, ao ponto de prevalecer contra toda sorte de impiedades, né? Sobre mim e sobre minha casa, né? Eu lembro quando eu começava a falar acerca da imortalidade, né? A minha filha, Sara, com 8 anos de idade, 7 anos de idade, não sei quantos anos que ela tinha, mas ela era bem novinha, né? Aí ela ficou, pai, eu tenho certeza de uma coisa. Aí eu falei, o que você tem certeza? Que eu não vou morrer. Aí colocamos o apelido dela, né? Sara Imortal. Por quê? Porque tinha uma situação, né? Aí, quando vê, eu comecei a perder acesso à mente da minha filha. Quando ela foi fazer vestibular, ela chegou na aula muito tranquila, né? E um professor resolveu perguntar para ela, mas Sara, por que você está tranquila? Você vai fazer vestibular? Você está tão tranquila? Né? Aí ela falou, porque eu tenho certeza da minha vitória, eu tenho certeza de que Deus vai me abençoar para poder ganhar para poder passar neste vestibular. Aí esse professor, que é uma pessoa espírita, nada contra o espiritismo, tá? Mas contra a ação que ele fez na minha filha, né? Hoje eu posso falar, porque já aconteceu, né? Falou para ela, olha, Deus abençoa todo mundo. Então, ele não vai te abençoar em detrimento dos outros, porque ele, por ser Deus, tem que abençoar a todos. Então, aqueles que têm preparação melhor prevalece sobre essa tua posição, sabe? E a Sara não estava estudando, entendeu? E ela creu nessa palavra desse professor. Tanto é que ela foi fazer vestibular e não passou. E foi uma decepção muito grande na escola, que todo mundo tinha certeza da Sara passar. E todas as colegas, né, da escola dela já tinham passado. Aí ela chegou lá na faculdade, lá no colégio dela, né? E todo mundo comemorando, a alegria, né? Ou seja, as colegas passaram e a Sara não passou. E todo mundo perguntou para ela: e aí, Sara, no que você já passou? Olha bem, todo mundo estava convicto de que ela ia passar. Por quê? Porque ela era a mais preparada da classe dela. Então, se as outras colegas passaram, evidentemente que a Sara também já tinha passado, né? Aí ela se desmontou perante os colegas da classe porque ela não tinha conseguido passar. Então, o que significa isso? Significa que ela creu na palavra daquele professor. E como ela deixou, não que ela não tinha se preparado, ela tinha se preparado, mas ela saiu daquela posição de bênção, né? Eu vou relembrar alguma coisa para vocês. Davi, né, quando ele foi acertar lá o gigante com a pedra, vocês acham que foi a pedra que foi direcionada por Deus? Ou vocês acham que Davi tinha experiência com funda? Ou vocês acham que foi os dois? Eu Foi prefiro Deus achar que que, direcionou. Oi? eu prefiro achar que foram os dois. Então, exatamente isso, irmã. Davi treinava, depois vocês podem pesquisar na Bíblia lá, que tem um povo, né, de uma determinada tribo lá, eram exímios lançadores de funda. Então, a 30 metros de distância, eles conseguiam acertar um fio de cabelo. Está lá na Bíblia, exatamente desse jeito que eu estou lhe falando, tá? Não estou inventando nada, não.
Aí o que acontece? Ele treinou, Davi treinou com esse povo. Ele era fundista, tá certo? Eu tenho assim uma situação com o Paulo de Varginha, né? Porque eu acho que ele matou o leão e o urso com funda. O Paulo fala que não, foi com as mãos dele. Também não vi isso na Bíblia, né? Pode ser que eu esteja errado. Mas não interessa. Interessa que ele matou. Né? Interessa que... Agora, o importante é que ele era extremamente preparado para aquilo. Ele era muito bom, entendeu? Agora, evidentemente que toda aquela armadura que o gigante tinha, o pai direcionou a pedra para o único lugar que ele poderia acertar o gigante. Agora, antes disso aí, o pai fez com que ele tivesse fé, ele tivesse determinação em expandir aquilo que o pai tinha dentro dele. Ele tinha o dunamis, ele tinha o poder dentro de si. Ele tinha convicção de que ele iria lá, ele iria prevalecer. Né? Aí o pessoal pode até falar, mas ele pegou 6 pedras. Né? Você sabe por que eles pegaram 6 pedras ou 4 pedras? Eu não sei nem quantas. Acho que foram 6 pedras, não é isso? 5 pedras? 5. Então, você sabe por que eles pegaram 5 pedras? Que ele pegou 5 pedras? Porque aquele gigante tinha 4 irmãos. Então não era para treinar com o gigante, não. É porque depois que ele desmaiasse e matasse o primeiro gigante, os irmãos dele, do gigante, poderiam vir até ele. Então ele pegou as pedras suficientes para arrebentar com a família. Entendeu? Não era falta de fé. Se eu errar um, eu pego outro, se eu errar um, eu pego outro. Não. Ele foi determinado com essa situação. Percebe? Então, ele tinha a convicção do poder do Espírito Santo nele. Agora, o que ele foi lá? O que ele falou? O discurso dele perante o gigante. Você vem comigo com espada e com lanças. Eu vou contra ti no poder... Pode falar, irmã. Isso, no poder do Senhor. No poder do Senhor. Agora, antes ele falou uma frase que, para mim, é a frase que nós temos que falar neste momento. Ele falou o seguinte: quem é esse incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Percebe o negócio? Então, eu estou aqui lembrando vocês, quem é esse incircunciso que está aqui diante de nós, que assumiu o poder sobre as nossas vidas? Porque hoje existe nas mãos desse ministério de impiedade um poder sobre as nossas vidas. Não tem como você fugir. Você tem dinheiro para mudar para os Estados Unidos, irmã Lourdinha? O Anselmo tem dinheiro para poder voltar para a Europa? Para poder fugir desse negócio aqui? Só que para onde ele for, o Anselmo, ele vai enxergar o mesmo espírito de impiedade, porque isso é mundano, é do mundo inteiro. O mundo inteiro jaz no maligno. Está claro essa situação. Percebe? Então, nós perdemos a votação? Não, nós não perdemos a votação. Tá? O Pai permitiu essa situação para que você, minha irmã, você, meu irmão, tenha o discernimento de quem são esses incircuncisos que estão ousando desafiar o exército do Deus vivo. Percebe? Então, antes disso, estava todo mundo, desculpe o termo, cagando a perna abaixo. Todo o exército do Deus vivo estava lá, cagando de perna abaixo. Olha o tamanho do gigante. Precisou de um menininho, né? Eu não sei quantos anos que ele tinha lá, 15 anos, sei lá eu quanto é que é, mas ele é de tenra idade ainda, né? Mas era um caboclo segundo o coração do Pai, segundo o Espírito do Deus vivo. E ele olhou para o exército do Deus vivo, não falou mal. Os seus cagões. Não, ele não falou não. Ele reconheceu bem claro. Este é o exército do Deus vivo. Ele olhou para o problema, ele olhou para o incircunciso. Ele olhou para aquela pessoa que estava desafiando o exército do Deus vivo.
E o próprio exército do Deus vivo foi incrédulo com relação a Davi. Tá? Agora, Davi não teve problema nenhum com relação à incredulidade do exército do Deus vivo. Tá certo? E muito menos quanto à incredulidade do gigante e dos filisteus, que estava todo mundo rindo. Vocês me mandaram um rato para poder guerrear comigo? Não sei como é que ele falou lá, mas ele falou uma palavra lá, debochando de Davi. Ele falou uma palavra debochando de Davi. O que acontece? Aquele garoto, olha bem, exímio lançador de fundas, extremamente preparado humanamente falando, cauteloso, prudente. Epa, o cara tem mais 4 irmãos e é tudo gigante que nem esse cara. Só que esse é o maior de todos, tá certo? Na hora que eu derrubar esse aí, os outros 4 vão vir correndo. Então é uma pedra para cada um, né? Olha bem o discernimento desse menino. Olha bem a autoridade desse menino. Olha bem a intimidade desse menino com Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque o que ele falou lá, quem é esse circunciso que ousa desafiar o exército de quem? Do Deus vivo. Deus vivo é o Elion, é o Deus das nações, é o Pai de Cristo nessas revelações que nós temos estudado, tá? O que acontece? Esse menino prevaleceu, porque ele não falou mal do povo dele, pelo contrário, reconheceu o povo dele como realmente é, o exército do Deus vivo, foi lá prudentemente com 5 pedras, porque ele sabia da situação, foi lá convicto de que Deus iria direcionar a pedra para o ponto fraco da armadura do inimigo, né? A pedra encontrar aquele ponto fraco, e encontrou, tá? E ele prevaleceu contra toda sorte de condições contrárias a ele. E a própria arma do inimigo foi usada contra o inimigo. Tá certo? Então, essa convicção que eu quero chamar a existência, não, chamar de novo, incidir luz sobre essa existência, porque essa situação já está nos nossos corações, ela já existe em nossos corações. Nós sempre fomos ousados em nossas vidas, nós sempre cremos na questão de Cristo Jesus em nós. Nós sabemos dessa situação. Então, por que foi que nós não prevalecemos? Pessoal, eu quero saber o seguinte, eu não quero olhar o problema, eu não quero olhar as calças sujas de cagada que eu fiz, tá certo? Porque Davi não olhou, né? O medo em forma de fezes escorrendo pela perna abaixo dos seus irmãos. Ele olhou a afronta que ele estava, que todos eles estavam sofrendo naquele momento. Então, de novo, eu não quero olhar os problemas, eu não quero culpar ninguém, mas também não quero me culpar de nada, tá certo? Eu só quero olhar para o problema que está diante de nós. E quero relembrar a mim mesmo, em primeiro lugar, e, se vocês me permitirem, a cada um de vocês, quem nós somos em Cristo Jesus, tá? Eu não consegui ir lá na minha filha, no vestibular dela. Eu falei para ela, Sara, o pai te deu uma bênção. Agora, se tem que ter vencer um desafio, ele já te preparou a tua vida inteira. Você sempre foi uma das melhores alunas do colégio. Você sabe a matéria. Você sabe, né? Vá lá, faça o vestibular e vença. Mas eu olhava para ela, eu sentia as palavras do professor ecoando dentro da mente dela. Então, eu não consegui tirar da mente dela, mas depois ela fez outro vestibular e passou. Por quê? Porque ela viu
que eu tinha estudado, que eu tinha se preparado, né? Ela não percebeu que eu já tinha estudado, já tinha se preparado e conseguiria passar. Ela não percebeu isso. Mas tudo bem, paciência, são águas passadas, né? Aí eu lembro também de uma outra situação, né? O meu filho, Felipe, né, tinha não sei quantos anos também, acho que é 9 anos de idade, sei lá. E o colégio que ele estudava já tinha inglês, ou 12 anos, sei lá, a ideia de que ele, eu não lembro direito. Eu só lembro o caso, que o caso é interessante, é educativo, para mim, pelo menos. Ele brincou o dia inteirinho, né? Quando vê, ele me acordou 6 horas da madrugada, né? Porque era a Kombi que levava ele, era uma van que levava ele para a escola, né? Uma Kombi naquela época. Pai, eu não vou na aula, não. Eu falei, mas por que você não vai, filho? É porque tem prova de inglês hoje e eu não estudei nada, eu esqueci da prova de inglês. Fiquei brincando ontem e eu esqueci da prova de inglês. Então, não vou não, porque eu tenho certeza que eu vou tirar 0 e tal, 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 tal. Aí eu falei assim, filho, vem cá, vamos conversar. Você sempre prestou atenção ou você ficava brincando nas aulas? Ele falou, não, pai, sempre prestei atenção. Você sempre foi participativo ou não? Pai, sempre participei, porque eu gosto de inglês. Então é o seguinte, você não estudou. Pai, não vou estudar, não estudei, não vou na aula, não, vou matar, porque aí depois eu tenho tempo de estudar, aí fazer outra prova depois lá, e tal, 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 tal. Só que custava caro também na época, lá eu também não tinha dinheiro também para poder ele fazer o intento da forma que ele queria, né? Aí eu falei para ele o seguinte, olha, se você realmente tem certeza de que você era participativo, que você sempre estudou e sempre fez os deveres de casa de inglês e tudo mais, eu vou orar com você e é baseado nisso que você está me falando, né? Você sempre me falou a verdade, então eu acredito que você realmente sempre foi participativo. Aí eu orei com ele lá, pai, abençoa o Felipe para relembrá-lo de tudo que ele já fez nas aulas de inglês. E ele vai fazer essa prova, né, sabendo que ele é uma pessoa inteligente, estudiosa, e aquilo que ele não estudou, o teu espírito vai direcioná-lo para que ele faça uma boa prova. Aí falei, você vai agora, né? Tem dúvida? Não, papai, tudo bem. Aí foi todo alegrinho, estava chorando, né? Parou de chorar e tudo, e acendeu uma luz dentro dele, né? Aí eu voltei do almoço, né? E estava lá brincando, todo sorridente, não sei o que, tal. Só que eu esqueci. Aí quando veio, passado um tempo, eu perguntei, ô filho, e aquele dia da prova de inglês lá? Ei, pai, né, em 10, eu tirei 7. Não fui muito bem, não. Só que a média lá no colégio era 6, então foi acima da média. Entendeu? Agora, isso para mim é bem educativo. Então não foi uma experiência para ele somente, foi uma experiência para mim. E naquele momento eu consegui colocar no coração dele convicção da situação, que eu não tive o mesmo sucesso com a minha filha. E era uma pessoa extremamente dedicada, extremamente... É uma pessoa assim, muito focada no estudo, né? Muito, muito inteligente. Puxou para o pai, lógico. A minha esposa também é muito inteligente. E ela é mais inteligente que eu. Ela conseguiu... Oi? Fez no chão. Mas minha esposa é mais inteligente do que eu, que ela casou comigo. Bom, o que acontece, né? Eu estou aqui de novo, relembrando vocês de onde é que vocês vieram. Nós estávamos em Deus antes da fundação do mundo. Nos encarnamos aqui por uma proposta divina. Sermos conforme Ele é, né? A criação, todo mundo fala, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se vocês lerem o verso lá, fala primeiro esse versículo e depois fala um outro versículo. E a sua imagem Deus os fez. A semelhança não foi dada ao homem. Então nós fomos gerados à imagem de Deus. E temos em Deus o potencial da semelhança.
que se você não trabalhar, você vai continuar sendo somente imagem de Deus. Nós já sabíamos disso, tá? Somente estou relembrando. Então, esse processo da semelhança, nós estamos executando ele, né? Aí está falando lá, né? Se você quer servir a Cristo, né? Tome a sua cruz e siga. Agora, vocês já viram, né? A crucificação lá, como é que é, né? Você pode, talvez, pegar, né, para você se crucificar, né? Você pode colocar lá o primeiro prego lá nos pés, você vai conseguir martelar o prego, né? Em uma das mãos, você vai ter que dar um jeito de segurar com a boca e martelar com a mão, né? Aquela mão. Mas a última mão não tem como você se pregar ali na cruz, né? Então você vai precisar de auxílio de alguém para poder chegar lá. E sempre tem um abençoado, né? Que nos ajuda em nossas vidas, né? No último ponto que você necessita da tua vida ali. Então sempre vai ter um irmão, uma irmã abençoada para te ajudar a você se crucificar. Nós já sabíamos disso também, somente estou relembrando. Então nós já fomos crucificados em Cristo e morremos em Cristo. Só que o mais importante dessa situação todinha, gente, nós ressuscitamos com Ele. Nós morremos para o pecado. Então, a nossa natureza já não é mais uma natureza compatível com o maligno. Né? Porque em Tiago fala bem claro lá, né? Como é que funciona o pecado? Você fica grávido do pecado. E o pecado, quando nasce, ou seja, quando ele é consumado, ele gera morte em você. Você já sabia disso também. Também só estou jogando um pouquinho de luz nisso, tá? Agora, o que acontece, meus irmãos? A gente percebeu que nós temos hoje uma carência muito grande do Pai. E nós percebemos que a única maneira de nós suprirmos essa carência é termos Cristo em nós. E nós percebemos que isso foi dado primeiro aos gentios e não aos israelitas ou aos judeus. Entendeu? Por quê? Porque o Pai endureceu o coração dos judeus. Nós também estudamos sobre isso. Tá certo? O que acontece? Agora que nós temos livre acesso ao coração do Pai, através de Cristo Jesus, nós sabemos que nós somos novas criaturas. O pecado já não mais existe. Então não tem nenhum impeditivo para que a gente se achegue ao lugar santíssimo, à presença do Deus vivo. Não tem mais nenhum impeditivo. Só estou incidindo luz de novo, para vocês se relembrarem desse detalhe. Mas o que aconteceu então? Por que deu errado, Ronaldo? Pessoal, de novo, eu não quero olhar para os problemas. Eu quero olhar para a solução. A solução é bem clara. Você estava preparado. Você sabia o que tinha que ser feito. Você tinha que estar uníssono, em plena unidade de fé, com todos os seus amados, com todas as pessoas. E isso não aconteceu. Quem é o culpado? Não me interessa. O que me interessa é que, de novo, eu tenho que chegar e começar a orar pelos meus filhos em unidade do corpo de Cristo multimembrado. Porque agora já não é mais o Ronaldo, o pai do Felipe, da Natália, da Sara e do Áquila, marido da Rejane. Não. Agora é a minha família com a sua família, sua irmã. Com a sua família, irmã Lourdinha. Com a sua família, Paulo de Varginha, Paulo de Garanhuns, Pedrão. Com a família de todos os nossos amados. Então, é na unidade da fé. E não basta a Rejane e eu, tem que ser a Rejane e eu, Felipe, Natália, Sara e Áquila, em unidade de fé. Entendeu? Ah, eu não consegui? Paciência, eu não consegui. Aí eu vou desanimar? Não, não. Foi uma usurpação. Eles não ganharam licitamente, mesmo tendo dividido a minha família. Mesmo assim, nós ainda estávamos juntos. Nós, os mais velhos, os pais e mães que estão aqui me escutando, tá?
Então, agora mais do que nunca, eu quero, junto com você, meu irmão, minha irmã que está me escutando aqui, declarar a unidade da fé entre nós primeiro, fecharmos todas as brechas que ainda possam existir entre nós em segundo lugar, tampar qualquer sofisma, qualquer divisão, qualquer pensamento contrário que ainda possa existir entre nós, levar em obediência a Cristo Jesus, ou seja, cativo todo pensamento que nós possamos ter a este respeito, lembrar que nós temos um propósito espiritual para executar este momento em Cristo Jesus, lembrar que é na unidade do seu corpo multimembrado, do qual corpo nós fazemos parte, lembrar que o poder do Espírito Santo está sobre você, lembrar você, minha irmã, meu irmão, que vocês são autoridades sobre o Brasil, sobre a face da terra, lembrar que em unidade nós podemos estabelecer a perfeita vontade de Cristo Jesus sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país e sobre essa terra da qual nós estamos vivendo. Eu preciso de relembrar você. Eu estou também fazendo esse trabalho comigo, estou me relembrando desse trabalho novamente. Percebe? Nós podemos perder uma batalhazinha que nós fizemos aqui. A gente não estava preparado, nós não pensávamos que ia ser tão intenso a bandalheira, a roubalheira. Percebe? Achávamos que eles fossem ser corretos. Achávamos que eles iam ter temor de Deus, de Cristo Jesus. Não tiveram. Acharam que eles não iam ser tão arrogantes que eles estão sendo. Achávamos que eles iriam parar, que eles iam ser longânimos depois que ganhassem. Não foram. Não estão sendo, entendeu? Você que falou mal dessa situação, te prepara, porque eles vão entrar no Zap agora para pesquisar quem falou mal desse governo. E se você falar mal do governo, te prepara, que eles podem te julgar. Se essa reunião cair na mão do pessoal, me prepare, que eles podem me tocar. Eu vou me preparar também. Agora, eu não estou com receio disso, gente. Eu não estou com medo disso. Eu não estou preocupado se lá atrás, nossa, Ronaldo, você não pode... Não estou preocupado com isso, não. Eu estou preocupado com a brecha ou as brechas que existem ainda na minha mente. Com a brecha ou com as brechas que existem entre nós. Com a brecha ou com as brechas que existem entre eu e os meus filhos. Eu estou preocupado com essas brechas. Né? Baal Peor, Deus das brechas, é um ser maligno, uma divindade, uma deidade, que entra na vida das pessoas pelas brechas que ela tem. Então, é contra essa autoridade, contra esse Deus das brechas, que eu quero, em comum unidade, em comunhão com vocês, declarar a autoridade de Cristo. Podemos fazer isso? Amém. Então, nós já repreendemos esse Deus, Baal Peor. Amém. Saia do nosso meio aqui agora. Declaramos que você não tem mais poder em nossas vidas. Todas as nossas brechas são tampadas agora, e não existe mais acesso seu às nossas mentes, acesso seu aos nossos corações. Não há mais acesso. Nós tiramos toda a brecha dos nossos corações, das nossas mentes, dos nossos relacionamentos. Nós declaramos a autoridade de Cristo aqui agora prevalecendo contra essa divindade. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus que nos ama. Amém. Amém? Amém. Não existe mais interferência dessa divindade em nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto. Você foi levantado como exímio lutador, como exímio lançador de funda, como Davi, para declarar uma palavra contra aquele incircunciso que ousou, né, atacar ou afrontar o exército do Deus vivo. Pessoal, não vamos olhar o problema, tá?
que ficou para trás, que já não existe mais. Não existe divisão entre nós mais. Então, nós, pela unidade da fé, nós temos agora um inimigo que já tomou posse. Uma entidade que já tomou posse, que não está embasada, não está embasada nos valores cristãos que nós temos. Tá? E essa entidade não pode prevalecer sobre as nossas vidas. Você foi levantado como libertador. Você tem a autoridade de Cristo sobre você. Mas você faz parte do exército do Deus vivo. Então, eu tenho que orar de novo com vocês aqui agora, tá certo? Me permitam, tá? Eu vou orar de novo. Estenda as suas mãos. Olha bem, você tem o discernimento claro de quem você é em Cristo Jesus. Você é coparticipante da natureza de Cristo. Você é coparticipante da mente de Cristo. Você tem a autoridade de Cristo em seu coração. E você exercita a espada, que é a verbalização da vontade de Cristo, abrindo a sua boca e falando. Amém. Tá? Então, nós declaramos primeiro, né, essa consciência viva na mente de cada um. Amém? Amém. Verbalize amém de novo. Amém? Amém. Tá? Você está exercitando como soldado. Tá? Esse é o segundo passo. Vamos para o terceiro passo. Primeiro, agora, o terceiro passo, tá? É a unidade do corpo de Cristo multimembrado. Primeira coisa, você tem a consciência de ser participante do corpo de Cristo multimembrado? Fiz uma pergunta. Sim. Você tem consciência do corpo de Cristo multimembrado? Levanta a mão para mim aí. Sim. Você faz parte do corpo de Cristo multimembrado? Levanta a mão para mim. Então, é nesse discernimento de que você faz parte do corpo de Cristo multimembrado, que eu declaro agora unidade de fé, unidade de funcionamento do corpo de Cristo multimembrado. O cabeça, que é Cristo, está interligado em você intensamente, porque você faz parte do seu corpo multimembrado. Você está inserido no corpo de Cristo. Você tem a noção clara de quem você é no corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, está escrito lá que a justa cooperação entre as partes é que dá o pleno funcionamento do corpo de Cristo. Então, eu coloco você agora para se ajustar dentro do corpo de Cristo e você funcionar na sua plenitude em Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Olha bem, hein? Estou preparando cada um de nós para uma batalha espiritual. Tá certo? Nós estamos fazendo um trabalho aqui agora para nós entrarmos, né, numa situação agora que vai mudar o mundo. Eu creio assim. Você pode crer assim? Levanta a mão, por favor. Nós podemos mudar o mundo aqui agora, se nós... tá certo? Então, o que acontece, pessoal? Tá claro para mim que a quarta situação, tá? Levanta a sua mão de novo, ok? A autoridade de Cristo flui em cada um de nós, inicialmente. Essa autoridade flui agora pela unidade da fé no seu corpo multimembrado. Essa autoridade flui para o mundo através de cada um de nós, onde nós nos encontramos. Nós inundamos esse país com a autoridade do Deus vivo. Cai por terra todo o ministério de impiedade, todo o ministério de sensualidade, todo o ministério de corruptibilidade, todo o ministério de impiedade, de falcatruas. Cai por terra agora pela autoridade de Cristo que habita em nós. Nós somos o seu corpo multimembrado. Nós somos a expressão exata do ser que Cristo é sobre a face da terra. E o país muda
A nossa cidade muda, a nossa casa muda, o nosso estado muda, o nosso país muda, o mundo muda a partir de agora, porque nós verbalizamos a autoridade de Cristo sobre a face da terra. Amém. Nós declaramos que cai por terra esse ministério de impiedade, tá? Eu não sei como, mas eu sei de uma coisa: o Deus que eu sirvo é poderoso para poder fazer essa obra aqui agora. E nós estamos aqui verbalizando a perfeita vontade do Deus vivo, do Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós estamos falando claramente e exercitando a sentença escrita, verbalizando-a. Tá certo? Está escrito lá que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor dos senhores. Então nós declaramos: mundo, ajoelhe-se diante de Cristo. Ajoelhe-se diante das autoridades de Cristo sobre a face da terra. Todo mundo. Amém. Amém? Amém. Amém. Amém.